vendo que tem bastante gente nova aqui, vamos nos apresentar de forma mais clara, tá? Eu vou apresentar o José para os novatos, depois me apresentam e vocês se apresentam, e aí o Alex dá início à nossa reunião de hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, o José passou em tratamento, como ele disse, tá? Há 21 anos atrás no Gábata. Quando ele fala desse contrato, é o contrato que na época ele assinou, foi 7 meses ou 8 meses. Ele tem todos os recibos guardadinhos numa pasta, porque para ele é um diploma, porque ele renasceu. Era uma pessoa que ficou um tempo também na rua, vamos dizer assim, né, José? Ficou na rua. Então, assim, a história do José é uma história de vitória. Então, o José tem 2 anos que vem com a gente nas reuniões, vem aprendendo, vem crescendo, vem evoluindo como ser humano. Conseguiu, a partir do momento que ele voltou para o Gábata, ele não teve nenhuma recaída, mas como a gente conhece ele da cidade de São Roque, a gente convidou ele, disse, vamos lá no Gábata para participar das reuniões com a gente, e ele começou a vir, começou a entender que tinha algumas coisas que ele ainda não tinha buscado fazer reparações, ele não tinha colocado em prática os 12 passos como se precisa colocar, e dentre elas foi a reparação com o irmão, que ele na época já tinha o quê? Uns 18 anos que ele não falava com esse irmão, e através das reuniões, eu falo que é das reuniões, porque é a fala dele, do conhecimento que ele foi tendo, ele foi entendendo o que ele poderia fazer de diferente, e ele buscou ir até esse irmão, pedir perdão, e hoje tem uma relação amigável, vamos dizer assim, uma relação saudável. Então sempre vocês vão estar vendo o José conosco aqui, ele nos assistencia, vem, participa, passa o dia aqui com a gente faz essa reunião agora aqui para vocês. Para quem está pela primeira vez, vocês estão vendo os celulares aí, a gente está ao vivo, tá? Tem muitas famílias assistindo, a família de todos vocês recebem o link para participar das nossas reuniões, que elas acontecem na terça-feira de manhã, às 9h05 ao vivo. E aí a gente tem também na sexta-feira, que a gente transmite para as famílias pelo YouTube. Agora é pelo Instagram. Então, quando vocês falarem com a família, se vocês acharem interessante o que vocês vão aprender, o pouquinho do que vocês vão começar a aprender, peçam para as famílias também participar. Porque o que a gente traz nas nossas reuniões não é apenas para o dependente químico, é para o ser humano. E na realidade todos nós, independente de fazer uso ou não de substâncias, lícita ou ilícita, somos dependentes de algum tipo de química no nosso dia a dia. Então isso é importante para a gente poder aprender, crescer e evoluir. Eu me chamo Letícia Lopes, atuo hoje como coach, a minha formação. Na semana que vem já vou alertar para quem quiser participar, não perca. Vou fazer uma reunião falando um pouquinho aí sobre a sexualidade, que é uma reunião que eu fiz há 1 ano e pouco atrás aqui, né? Um tema que eu já trouxe e teve uma grande... Tem pessoas que me agradecem, estão limpo há mais de 1 ano, porque dentro dessa reunião caiu algumas fichas, entenderam algumas coisas sobre a parte da sexualidade. Vocês vão entender que não tem nada a ver com sexo, tá, gente? Quando a gente divulgou o tema há 1 ano e pouco atrás, deu uma repercussão, algumas pessoas questionando, mas como assim? O que é isso? Falei, calma que vocês vão entender. E aí vocês vão entender um pouquinho aí que é a energia que gera, né, o ser humano. Então assim, toda terça-feira estamos aqui, mando conteúdo para as famílias de todos vocês, por isso até quero que vocês se apresentem, para quando a família perguntar por que eu faço isso também, de mandar para as famílias participar. Eu faço parte, né, do grupo e cuido do canal da ouvidoria do grupo. Então assim, eu sempre estou mandando atualizações aí para a família de vocês, tá bom? Aqui eu já conheço seu nome? João Pedro Planquera. Seja bem-vindo. Obrigado. William Noronha. Seja bem-vindo. Alex Henrique. Seja bem-vindo. Você já viu. Wagner Pereira. Wagner Pereira. Denilson Legado. Seja bem-vindo. Vocês aqui da frente, você também eu já vi. Você, nós? Eric Dias. Como? Eric Dias. Eric Dias. Caio, eu conheço. Seu nome? Ederson. Ederson. Você também eu já conheço e Tasha também já conheço. Sejam bem-vindos, tá, gente? Para vocês que estão aqui, como já estiverem em outras reuniões, gratidão pela participação novamente aí, tá bom? Vai lá, Alex, sua vez. Show de bola, como eles falaram aí, ó, sejam bem-vindos.
bem-vindos, tá bom? Essas nossas reuniões, galera, então a gente fala muito pouco da dependência química, tá, cara? É mais sobre gestão das emoções, ou inteligência emocional. Não sei se vocês já ouviram isso, esse termo, se alguém aqui já estudou um pouco sobre, né? Porque qual que é a grande raiz nossa? Não saber fazer a gestão das emoções. Aí a gente morde corrente e vai buscar aquele negocinho que a gente gosta, né? Morder corrente porque algo aconteceu comigo, eu não estou sabendo lidar, ou alguém falou alguma coisa, eu não estou sabendo lidar, enfim. E aí eu começo a ficar o quê? Triturar meus pensamentos, né? Põe ali, vira uma máquina que vai entrando em ebulição, vai virando uma panela de pressão, e aí é onde eu busco fazer o rolê, beleza? Então assim, eu sou o Alex, eu sou o irmão do fundador, do João, tá? Então assim, já estou na área da dependência química aí há 35 anos, cara. Eu vivi 7 para 8 anos aí como a fase pesada dele, e agora a gente vai completar 29 anos de Gábata. Então assim, é muito louco sentar aqui e olhar para as pessoas e falar, cara, como eu queria que o que a gente fala aqui entrasse, penetrasse 5% dentro de cada um. Por quê? Porque estar aqui há 29 anos traz para a gente uma leitura muito fácil das pessoas de falar, cara, esse daí ainda vai querer continuar no ping-pong, ou não, ou esse daí está com fé, está com coragem para o quê? Apenas uma internação, e falar, cara, chega, entendi a parada, eu sei como é que é, eu entendi como é que é o jogo e vou jogar da maneira correta. Então assim, o efeito ping-pong, velho, para quem é mais novato, velho, se liga, porque passar 15, 20 anos aqui internado, não só aqui, ou em outras unidades, velho, quem está jogando fora a sua vida é você, velho. É você, infelizmente. Cada um tem o resultado que merece. Então assim, se você quiser continuar sentado na cadeirinha da vítima, tá tudo certo, a escolha é sua. Mas dá para mudar o resultado, dá para aprender a jogar o jogo, beleza? Então, quero muito que quem esteja aqui preste atenção, abra o coração, abra a mente, velho, porque o que é ensinado aqui são ferramentas importantes que se você colocar em prática lá fora, você vai ter algum resultado. E sempre as reuniões, ela tem efeito dupla face, tá, gente? Porque a gente não está falando só para vocês, a gente está falando para o quê? Para o ser humano. Então serve também para a família que está assistindo, tá? Por quê? A recuperação de um dependente químico não depende única e exclusivamente dele, certo? A maior responsabilidade é a dele, mas depende do que? Da rede de apoio. E o que a gente mais encontra dificuldade é família querendo buscar, estudar, conhecer e se desenvolver. Não quer. Acha que a dependência química é só do indivíduo. Acha que o problema é só do indivíduo, quando não é. O problema é de todos. Mais uma vez, atrás de um dependente químico existe uma família adoecida. Então todas as peças estão machucadas. Se não houver uma retífica em peça por peça, esse motor, esse conjunto de engrenagens não vai funcionar. Beleza? Então, se você é familiar, não perde mais nenhuma reunião. Comece a buscar conhecer mais profundamente o que é dependência química, a entender e compreender ela de ponta a ponta, e também mais sobre inteligência emocional, para você ver o quanto você precisa melhorar na sua vida, para depois cobrar ou então pensar em criticar o dependente químico. O dependente químico, ele está doente, mas você também. Por quê? Porque a doença, ela veio se originando nos pequenos detalhes, ela veio sendo construída nos pequenos detalhes. A disfunção da família não acontece só pelo dependente químico. Na verdade, essa disfunção familiar já começou a ocorrer há muitos anos atrás, em pequenos detalhes. Mas isso você só vai conseguir entender a hora que você começar a buscar conhecimento sobre si próprio, para depois começar a ter uma nova visão do que está acontecendo na sua família. E você familiar que está nos assistindo, compartilhe, né? Eu estou vendo que tem esposas aqui, passe para a sogra, para a cunhada, para o sogro, para o irmão, para o filho, transborde na vida de mais pessoas também, porque é assim, ó, o que a gente fala é que a
a manutenção da sobriedade, 75% é do indivíduo que faz uso da substância e 25% é da família. Só que esses 25% da família é 25% do pai, 25% da mãe, 25% da irmã, 25% da esposa, é cada um dos familiares doando 25% de desenvolvimento, de conhecimento. Porque quando vocês saem daqui, vocês não têm apenas contato com uma única pessoa, que normalmente é um único indivíduo, quando participa das reuniões, é um único que está participando. Então, tem outras pessoas que você vai ter contato lá fora, que vai precisar. Então, às vezes a esposa está participando, está adquirindo conhecimento, mas quando você sai, você não vai viver só com ela. E aí ela vai olhar e vai falar, eu estou fazendo tudo, mas a sogra não ajuda, o cunhado não ajuda, a cunhada, o irmão, a irmã, os filhos. Então assim, começa a transbordar, sabe? Peça para os outros familiares também assistir, também participar, também se desenvolver, também conhecer, aumentar esse conhecimento, porque vai fazer grande diferença, não só na vida do dependente, tá? Para lidar com o dependente químico, mas para a sua própria vida. Então tem muitas famílias que nos relatam, comecei a assistir por causa do fulano e percebi que eu estava mais doente do que o fulano. E nós já tivemos casos aqui, que quando a gente vê o paciente chegar com a família, desculpa dizer, mas dá vontade de falar para a família, fica aqui para você se tratar e manda o rapaz embora, a moça embora, porque quem está precisando de tratamento é a família. Adoece muito, com todo o contexto, mas não busca olhar para si e buscar se desenvolver e conhecer e entender, tá? Uma esposa colocou aqui, ó, o amor exigente, grupo para as esposas, é maravilhoso. Então, se você ainda não conhece, não sabe o que é amor exigente, manda mensagem para mim. Quem está nessa live tem como me acessar, tem um contato de WhatsApp, manda lá, eu quero entender mais, qual que é esse grupo, como que eu faço, quais os dias. Eu vou compartilhar com o maior prazer para que vocês possam crescer e evoluir também, tá bom? Vamos lá. Show de bola. Então assim, coloque sempre muito amor nas minhas palavras, tá, cara? Eu tô aqui, não tô para dar sermão, mas eu tô aqui para dividir um pouco da experiência aí desses 35 anos. Então assim, é um tempinho bem considerado para estar convivendo com isso. Pode falar, filho. Mudando para todas as famílias? Então assim, na segunda-feira é enviado todos os links, né? Convidando vai para o telefone da pessoa que está responsável pelo paciente. Entendeu? E se então, tiver assim, alguém a mais que você queira que receba, você me fala o nome, que daí eu vejo com o pessoal quem tem esse contato, e aí eu mando também, não pelo mesmo canal da ouvidoria, mas pelo Escola Gábata, que é para as famílias buscarem adquirir conhecimento. Então assim, e na sexta-feira à noite também tem, mas aí já não a gente já não faz transmitido daqui, a gente já faz direto pelo YouTube. Então eles têm a condição de assistir agora de manhã, aí essa de agora de manhã já fica gravado no Instagram, e na sexta-noite tem também no YouTube. Então assim, não tem como a família falar que não dá para assistir. Ela tem a possibilidade de assistir ao vivo hoje, cedo, ou durante a semana, ou na sexta-noite, né? Então assim, sabe, quando vocês conversarem com a família, peçam, porque é um direito seu pedir. Família, vocês também precisam desenvolver. Vocês também precisam buscar esse conhecimento para vocês compreender melhor todo o que? A minha caminhada, a minha jornada, né? Então peça com amor, com carinho, tá, para a família, mas fala, ó, eu já estou fazendo a minha parte aqui, estou buscando fazer a minha parte aqui, eu preciso que vocês também busquem aí fora, porque senão o jogo fica mais difícil, vai continuar empatado, ninguém vai vencer, e vai continuar aquele desespero indo para a prorrogação, indo para os pênaltis, e o sofrimento vai prevalecendo dentro da família. Pode falar. Bom dia. Eu estava na discussão e minha função de para mim, que eu já tenho treinado já umas 3 vezes já, essa é a quarta. Aí ela dava uma salvação para mim, falava assim, ó, vamos ver se a gente consegue, né? Te treinar lá de novo, né? Aí ela falou, eu ficava chamando a mãe também, a mãe? A minha mãe. Que legal. Ela mostrava os vídeos pra mim. Eu ficava acompanhando no YouTube lá também, né? Mas deixa eu só te perguntar, é a quarta vez, certo? Das outras, quantas reuniões nossas você participou? Eu nunca te vi aqui, por isso eu estou te falando. Olha pra você, eu sou muito
muito boa de memória. Mas eu fiquei no live. A gente faz reuniões lá também. Mas independente. Importante você estar aqui. Eu não estou te criticando. Eu estou dizendo, a partir de agora, venha participar mais. Porque ela está investindo em você. Também invista em você. Porque muitas vezes a gente quer investimento dos outros, mas a gente não está investindo na gente mesmo como deveríamos. Seja bem-vindo na nossa reunião e venha sempre que possível. Não só nas nossas, mas em todas as reuniões que acontecem dentro do grupo, tá bom? Vamos lá, Alex. É isso aí, que é pra você entendeu? Porque eu vou sair lá fora, galera, presta atenção, as pessoas vão me decepcionar, fica tranquilo. Esse é um resultado que você já tem garantido na sua vida. Um é a morte, e o outro que qualquer pessoa tem, certo? Todos nós vamos morrer um dia. E de quê? De ser decepcionado por outra pessoa. Também isso é garantido na sua vida. Então, tudo que você puder aprender aqui é para você, cara. É para você lá fora morder menos corrente, para você lá fora sofrer menos. Entendeu? É um investimento em você. Então, não deixa de assistir as reuniões, chama a galera, você vê quanta galera não está participando. É muita. Só que está tudo bem, cara. São escolhas. O resultado está ali. É isso que eu estou falando para você. O resultado eu estou vendo há 10, 15, 20, 25 e agora eu vou completar, se Deus quiser, 29 anos. Dói ver o efeito ping-pong? Dói. Mas vou fazer o quê, cara? Milagre não tem como fazer. Olha o comentário do Rodrigo. Leia. Tá. Eu fui paciente do Gábata e ainda me considero. Me ajudam muito. Ele participa todas as reuniões. Rodrigo, um grande beijo para você. Está sempre na área. Sobriedade. Bacana, um cara inteligente que, cara, vem lutando aí há um tempo e tá conseguindo ter resultado aí. Tá bom? Então hoje a gente quer trocar uma ideia sobre algo que é muito importante, né? A gente dividiu um tema com as famílias que é a importância de um bom amigo. Cara, e é muito legal essa sacada. Por quê? O que o conhecimento me fez entender hoje da amizade? É assim, ó, todos nós temos, cara, diversos diamantes na nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não enxerga esses diamantes. Por quê? Porque eles ainda estão na forma bruta. Então a gente não consegue visualizar que a gente já é rico. E, por exemplo, o tempo é um diamante para a sua vida. E o que você está fazendo com esse diamante que está na sua mão, chamado tempo? O que você fez com ele até hoje, até o dia que você chegar aqui? Ele é um diamante, você concorda? É o seu relógio, velho. O relógio da vida está girando. Ele é 24 horas, ele não para. Ele dá pausa. O relógio da vida, ele fala, ó, peraí, vamos dar pausa. Não, ele está girando, cara. Ele está girando. Gira um dia, gira dois, gira 300 dias, gira 365, pum, começa de novo. E vai. Então o tempo é um diamante muito raro e cada vez está se tornando mais raro e bruto. E que a gente precisa lapidar. Assim como a amizade. Sabe, a amizade também é um diamante bruto, cara, e que a gente precisa lapidar ela, a gente precisa olhar para ela de uma maneira diferente na nossa vida. Então o Alex, de algum tempo atrás, eu não via tanta importância em ter, não conseguia enxergar tanta importância na amizade. Eu não conseguia ver com o real valor. Eu não conseguia ver que a amizade, cara, ela é o quê? Ela também é como se fosse uma terra frutífera. Ela vai produzir, ela vai fazer com que a minha flor cresça de maneira saudável. A amizade, ela tem essa função na vida das pessoas. E desde o começo da história de um indivíduo, da história do ser humano, precisou-se mais de uma pessoa, não é? Para que foi criado Adão e Eva? Para reproduzir. Então ali já mostra que o ser humano, ele precisa do próximo. Se não, velho, tinha ficado só no Adão, não precisava de Eva. Mas não, o poder superior já mostrou pra gente que a gente precisa do próximo. A gente precisa estar conectado com pessoas saudáveis na nossa vida. Aí eu até gravei aqui, eu marquei um pedaço, que é o Provérbios 27, versículo 17. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Olha que louco isso. E o que é dar a vida? É necessariamente o sentido de, cara, pô, vou me jogar na frente do trem por essa pessoa? Não, cara. Mas é dar o que? O meu melhor. É dar o que?
a minha busca, é dar o que é a minha parceria, sabe? É dar a minha atenção, é dar o meu carinho, é dar o meu afeto para aquela pessoa e mostrar para ela que ela não está sozinha nesse mundo. Então, família, presta muita atenção nisso. Você tem que ser o melhor amigo do dependente químico, o bom amigo. E o dependente químico, ele tem que ser o bom amigo da sua família. Isso é fundamental, cara. Então, quantas das vezes a gente está vivendo aí, há algum tempo já, não conseguindo enxergar isso sobre a amizade? Quantas das vezes a gente não está tendo essa consciência e com isso a gente não está gerando novos relacionamentos e muito menos um network produtivo? E o network é o quê? Conexão. É eu me conectar com pessoas. O network, ele é fundamental, velho, na vida profissional? Quem acha que é? É? E por que você acha que é diferente? Quem acha que é diferente, às vezes, o network na família, o network com os parentes? Cara, olha quanto a gente não está sabendo selecionar isso. Então, muitas das vezes, a gente está vivendo, dando atenção demais, dando tempo demais, fazendo muito network, às vezes com um familiar, que ele não está devidamente qualificado para aquilo. Enquanto, do outro lado, às vezes tem um familiar que a gente nem acredita, nem espera, nem põe tanto visão, tanto foco, e ele poderia sim entregar muito mais. E às vezes, esse familiar não é o da primeira linha, pai e mãe. Às vezes esse familiar pode ser o da segunda linha, tio, tia, pode ser o da terceira linha, cunhado, concunhado, a gente não sabe. Então, olha o quanto eu preciso olhar melhor para o quê? Para essa palavra, a amizade. O quanto ela é fundamental no meu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, cara. Ó, de 0 a 10 aqui, qual que é a nota de vocês hoje, olhando para esse pilar, a amizade, um bom amigo, a importância de ter um bom amigo na sua vida? Sabe falar aí? Ô, jovem, beleza? Para você, Vai, arrisca aí, quem quer dar uma nota? 8. Quem mais? 9. 2. Eu também já passei por essa fase. 5. 3. O ponto que eu dou para a importância de uma boa amizade. De 0 a 10, o quanto é importante para você ter um bom amigo? 10. Legal. Gostei, cara. É legal as notas, sabe? 2, 3, 5, 9, 10. Olha para você ver, são estágios. Mas hoje, depois dessa reunião, você vai começar a compreender que, na verdade, é isso daí. Você selecionou mal os bons amigos. Você colocou colegas aonde? No patamar de um bom amigo. Quando ele nunca deveria estar lá. Entendeu? Nunca. O papel de um bom amigo na recuperação é o quê? O que eu preciso? Por que eu tenho que entender que o papel de um bom amigo na minha recuperação faz total importância na jornada? Que é o quê? Buscar amigos com o quê? Com princípios e com objetivos alinhados com o meu. Tudo isso deve deixar o quê? A recuperação mais leve. Mas qual que é a tendência de quando eu saio do tratamento? É buscar fazer essa nova seleção e criar um novo hall, um novo network de bons amigos? Ou normalmente eu volto para os antigos amigos? Volta para os antigos. Os antigos. E sem selecionar, sem buscar entender qual está merecendo ser demitido e qual está merecendo ser promovido. E isso, posso te falar, gente? Olha para você ver como isso é sério. Começa onde o erro? Aqui dentro. Aqui dentro você já pode começar a fazer uma seleção de bons amigos. E já pode começar a demitir os maus amigos. Quem são os maus amigos aqui dentro? A galera que não está querendo viver o tratamento. A galera que está tudo bem, ela ainda está na vida que ela quer. Está tudo certo.
A galera que está ali no papinho lá fora, no papinho de ativa, no mesmo papinho da rua, velho. Sem mudar exatamente nada. Naquele papelzinho de vítima, de coitado, de que a família é o grande culpado. De que o patrão é o grande culpado, de que os amigos X é o grande culpado, mas não, essa pessoa não está olhando para a sua responsabilidade. Para buscar entender que, filho, quem perdeu o jogo foi você. Quem jogou errado no PlayStation foi você. Não foi os outros. Alex, pô, eu não sou adicto, cara. Mas quando eu tinha 40 anos, em 2018, eu tive que vir pra cá, velho, e pedir arrego pro meu irmão. Depois de um divórcio. Que eu tava tudo bagunçado, velho. Vim pedir. Aí eu fui começar a entender, ficando aqui dentro, eu fui começar a entender que eu era exatamente igual, velho, ao meu irmão. Só que meu irmão foi lá e chupou o balde de menta. Eu fiquei só no de cereja. Mas os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas ações eram tão ruins quanto as dele. Olha isso. E foi ele que me tornou, neste momento, um grande, bom amigo. Foi ele que começou a me lapidar, velho, aqui dentro. E eu vou falar para você, não foi lapidação na palavrinha de amor, de carinho. Machadada, né, Zé? Machadada. Meu irmão não tem muito açúcar. Ele é firme, ele é objetivo no que ele fala. Não tem essa de dar volta. Ele é papo reto e direto. E ele tem um lema que ele explicou para mim, que eu levo isso para mim, vai ser para a vida inteira. Tu fez errado, vai dar errado. Tu fez meio certo, vai dar errado. Tu fez certo, dá certo. Cara, isso eu gravei comigo. Porque eu olhei e falei, cara, como é que... Desculpa, tá? Mas isso é uma comunicação que eu tinha com ele, tá? De intimidade de irmãos. Eu falava, eu tenho que seguir esse nóia aí, velho. Porque olha, o nóia tá falando, o que ele fala, faz, dá certo. Por que a vida dele é o que é hoje? Porque ele faz certo. Então essa frase que ele disse para mim, eu catei e agarrei com ela comigo e não vou soltar nunca mais, velho. E jamais eu tinha tido a noção de que ele se tornaria um bom amigo na minha vida. Jamais eu pensei lá atrás que eu teria que também ficar um tempo aqui dentro do Gábata. Por quê? Porque eu não usava droga. Então para que eu vou ficar no Gábata? Eu vinha passear, eu vinha passar 2, 3 dias aqui, ficava com a galera, final de semana, tirava onda, jogava bola, na época eu trazia filme, né, DVD, porque não tinha esse lance de streaming. Então, cara, nunca imaginei que esse cara, esse meu irmão, iria se tornar um bom amigo para mim, no sentido de quê? De me ensinar a viver novamente, a conduzir minha vida de uma maneira diferente. E também é bíblico. Vamos lá de novo, ó. Provérbios 27, versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, né? O ferro você precisa o quê? Passar no ferro e vai afiando. Assim também o homem se afia pelo contato com o seu próximo. Cara, um bom amigo, ele vai fazer o quê? Eu subir a minha tacada. Ele vai fazer eu subir o meu nível, cara. Ele vai me puxar. Um bom amigo, ele vai me trazer coisas positivas e vai falar, cara, eu vou começar a pensar comigo, cara, eu quero ter resultados igual esse cara. Eu quero chegar onde esse cara chegou. Porque se ele também teve dificuldades e chegou, eu posso. Só que aí eu não sei selecionar o bom amigo. E eu continuo mantendo perto de mim o mau amigo. O mau amigo, ele vai me afiar? Não, velho, ele vai tirar meu corte. Ele vai fazer eu bater lata pra caraca, velho. O bom amigo, ele vai tirar o corte da minha faca, velho. O mau amigo, desculpa, errei. O mau amigo, ele vai tirar o corte da minha faca. Uma faca sem corte, o que você faz? Pô, você passa mal veneno, cara, você fica sofrendo. Uma faca afiadinha, velho, é que nem doce, faz assim, ó. Você nem sofre. Então, cara, começa a pensar e olhar sobre esse fato de entender a importância do bom amigo na sua vida, porque você tem que ter.
Se você não teve até onde, tá tudo certo, cara. Não se culpe, não puxe isso para você de que você não fez o seu melhor, de que você fez cagada. Não. Você simplesmente não tinha o conhecimento que você está começando a ter hoje, de entender e abrir a sua visão, abrir a sua visão ocular, os olhos da mente, para você pensar e falar, cara, peraí, faz sentido, cara. Eu estou tendo muito resultado ruim porque eu não estou sabendo demitir aqueles falsos amigos da minha vida. Eu estou ficando colado com eles, velho. Eles estão me arrastando e eu não estou percebendo. É assim, não tem como. Então os amigos, eles têm a função de trazer o quê? Um alívio na nossa bagagem emocional, na nossa bagagem espiritual. Um bom amigo também faz o quê, Ale? Protege, aconselha. Um bom amigo, ele vai trazer proteção para você. Por quê? Porque ele vai saber te dar bons conselhos. Você vai saber chegar nele e falar, cara, eu estou com tal dificuldade, tá, difícil, eu estou mordendo a corrente. Qual é a sugestão que você tem? Esse bom amigo, ele vai saber te pegar na mão e vai saber conduzir você por um bom caminho, cara. Agora, que bom amigo que você tem hoje para ir pedir um conselho, por exemplo, naquele dia que você está mordendo a corrente, cara, lá no teto. Qual é o bom amigo que você tem hoje? Alguém consegue identificar? Não precisa falar, mas na sua mente já tem? E você está indo buscar acessar esse bom amigo no momento crítico, no momento que a lanterninha acionou? Ou você está fechando? E aí você lembra do mau amigo, porque o mau amigo vai te dar um passaporte, que é o passaporte que você quer. O bom amigo, muitas das vezes, cara, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar segurar a sua onda. Ele vai buscar o quê? Abafar a sua febre. Ele não vai buscar incendiar. Ele não vai buscar trazer aquilo à tona para que mais pessoas saibam. Não, velho. Ele vai agir como um bombeiro, velho. Ele vai acalmar. Ele vai apagar esse fogo que está fervendo dentro de você para fazer o quê? Um caminho errado, para tomar e ter uma ação errada. E o que é interessante, cara, é que esse nível de bom amigo vão ser muito pouco na vida. Por isso que eu estou falando que você precisa ser mais seletivo, porque vão ser poucos os bons amigos para te ajudar a vencer a dependência química, para te ajudar a se manter em sobriedade, cara. Lembra que eu falei da família agora atrás? Muitas das vezes você vai conseguir aproveitar ali 10% da família. Os outros 90% não vão poder se enquadrar no papel de bom amigo. E você vai ter que demitir, tá tudo certo. Mas o que é o demitir, Alex? É o fazer o quê? O afastamento necessário. Você vai continuar a amar essa pessoa, você vai continuar a ter carinho, respeito, honra, mas você vai colocar o quê? Um limite de aproximação, um limite de tempo, de foco e de atenção nessas pessoas, de entrega. Por quê? Porque senão ela vai te arrastar. Ela vai incendiar o quê? A sua chama que está ali, ó, abafando, se apagando. Ela vai vir e vai jogar álcool. É por mal? Não, é de maneira inconsciente. Só que ela não vai ter conhecimento da dependência química, ela não vai ter o conhecimento dela mesma sobre as emoções dela. Então ela pode vir com um olhar errado, ela pode vir com uma comunicação errada, ela pode vir com um julgamento, com uma crítica, que vai funcionar como gasolina. E aquilo, de novo. E entre os bons amigos, né, Alex, a gente precisa ter uma comunicação sempre aberta e honesta. Isso. E muitas vezes não é gostoso ouvir, né, algumas verdades que os amigos às vezes nos falam, nos mostram. Enquanto o Alex estava falando aqui sobre os amigos, eu estou refletindo, né? Tem uma pessoa que eu considero amiga e vai fazer 9 anos agora em fevereiro que eu moro em São Paulo, e durante todo o meu processo aqui, essa é a única pessoa que eu digo que eu considero amiga. E eu falo sempre, né, 50% eu estou com o Alex há 5 anos por causa dele e 50% por causa dessa minha amiga.
Porque no começo que eu comecei a conversar com o Alex, eu não queria relacionamento. Eu estava machucada, eu estava ferida de relacionamentos anteriores. E um dia conversando com ela, né, tinha um mês, nem um mês que eu estava conversando com o Alex. E eu conversando com ela, eu falei, não vou mais falar com esse rapaz não quero saber de relacionamento e tal. Não vou dar mais corda para ele não. E a gente estava numa reunião, conversando, a gente trabalhou como sócia no período. Enquanto eu falava, ela pegou uma caneta e tacou em mim. Eu virei assim, eu brinco com ela que se tivesse acertado eu tinha um buraco, né? Porque ela tacou mesmo. Ela tacou e falou assim, acorda pra vida, sua idiota. Você vai perder um homem de verdade pra você. Até agora você só teve moleque. E aí eu me assustei, porque ela não conhecia o Alex pessoalmente. Ela tinha visto pela foto de WhatsApp. Eu falei, você tá doida? Eu falei pra ela. E ela ficou brava, começou a juntar as coisas dela. Falou, eu vou embora, depois nós fazemos essa reunião. Pensa bem se é isso que você quer. Ficar brincando com o sentimento dos outros, fazendo os outros brincar com o seu sentimento. É gostoso brincar com o sentimento das pessoas? Porque eu, na minha situação, eu não queria relacionamento sério. Mas eu sabia que sozinha eu não ia ficar. Então é brincar e deixar os outros brincarem com os meus sentimentos. E aí ela juntou e foi embora. E aquilo começou a cair muita ficha, sabe? Eu comecei a pensar, a analisar. Eu falei, deixa eu olhar por um ângulo diferente. Deixa eu olhar realmente se essa pessoa... Só que hoje eu entendo que eu não queria um relacionamento porque eu estava ferida, eu estava machucada. Então eu sabia que de alguma forma eu podia ferir e machucar uma pessoa que eu já tinha percebido que era uma pessoa boa. Então muitas vezes a gente não permite um bom amigo se aproximar porque a gente também não está se validando como um bom amigo, como uma boa pessoa. Então a gente também precisa ter esse olhar e saber que muitas vezes eu fiquei com raiva dela, nossa, fiquei uns 3 dias sem falar com ela, fiquei muito pé da vida com ela, mas hoje eu sou muito grata, porque eu considero ela amiga em outros momentos. Ela teve a liberdade, e às vezes eu não gostei de algumas verdades que ela me trouxe, mas que me trouxeram reflexões que me fez crescer como ser humano. Então a gente precisa ter esse olhar também. É muito legal. E você? O que você fala aí do bom amigo? Bom amigo, minha família tinha bons amigos, mas na verdade Permitiu bastante? Admiti. Muito. Mandou embora, mano. Muito. Aquele lugarzinho é tudo mais não. Eles não somos amigos. Ainda mais se o amigo pediu dinheiro emprestado. Pediu dinheiro emprestado pra mim Perdeu a amizade. Perdeu a amizade. Vamos lá, Alex. Galera, o Zé, ele era gerente de um hotel aqui em São Roque, né, cara? E ele cuidava, gerente da parte de compras do hotel. Então a casa dele tinha muita brindes, né? Bebida, coisa gostosa para comer. Que é o que ele fala, a casa era, vivia cheia. Entendeu? Então assim, depois da internação ele entendeu melhor sobre um bom amigo e começou a demitir aí bastante amigo. E ele foi começar a entender que o que era. Tá mandando ainda? Tem hora que eu penso, não, é meu amigo lá. Não vez para mim não vinha. Você tem que andar com pessoas que vai a pessoas melhor. Pior não adianta. Deve olhar para trás. Quero olhar para frente. O que passou, agora é tudo que segue. É a minha opinião. Legal, gostei. Bacana. E assim, então quando, você começar a selecionar melhor seus amigos e falar, cara, se você colocar para você esse objetivo, eu vou construir uma rede de bons amigos, a jornada da recuperação, porque a recuperação é uma jornada, ela não é só um resultado, ela é uma jornada que eu tenho que viver todo dia pelo resto da minha vida. Então essa jornada, ela vai tornar o quê? Ela vai ficar com o ar mais fresco e os seus passos, vão ganhar o quê? Leveza. Porque você vai encontrar menos dificuldade ali de colisão, tá? Aí eu trago mais um Provérbios, cara, que é muito legal esse daqui, Pela transgressão dos lábios se enlaça o mal, mas o justo escapa da angústia. Faz sentido, velho? Com a galerinha que a gente está colando do dia a dia, os lábios deles estão levando a gente para onde? Quais são as ideias que eles estão dando para você? Quais são os pensamentos que eles estão originando em você? Entendeu? Eles estão fazendo o quê? Te levando para angústia, cara. Já um bom amigo, jamais ele vai buscar fazer isso. Jamais, cara. Ele vai te dar aquela empurradinha que estava faltando. Só está faltando aquela empurradinha para você jogar fora a sobriedade. Um bom amigo, ele não vai fazer isso.
Não vai. Ele vai saber colocar as palavras certas para que você repense com carinho no caminho a ser escolhido. Então, assim, na jornada da recuperação de um dependente químico, é necessário ter bons amigos. Isso não é quantidade, é qualidade que você vai ter que achar. Certo? E aí, eu trago aqui alguns tópicos interessantes, né, que um bom amigo precisa entregar. Um bom amigo, ele irá te colocar em mesas ao qual você nunca imaginou sentar-se. Então, um bom amigo, ele irá te ajudar a acessar ambientes e pessoas que você jamais pensou acessar. Eu já tive isso na minha vida e venho tendo experiências fantásticas com as pessoas a qual eu escolhi me aproximar e a desenvolver uma boa amizade hoje, nos últimos 5 anos. Então, assim, a gente está conseguindo, né, chegar a pontos, chegar a lugares, a pessoas que eu nunca tinha imaginado chegar. Ter acesso. Ter acesso. Mas é por quê? Porque um bom amigo está vendo que eu tenho os princípios e objetivos alinhados com o dele. Então ele me ajuda a acessar. Ele pega na minha mão e me fornece. Por exemplo, um bom amigo ajudou você a sentar numa mesa que já vai fazer mais de 1 ano, dividir um pouco da sua história e mostrar o que para você? Sua capacidade, não é isso? Gente, nesse mais de 1 ano e meio, acho que o Zé está vindo aqui com a gente, eu venho buscando mostrar para ele a capacidade dele, mostrar para ele o quanto ele pode, quantas pessoas ele pode ajudar, com a história dele, com a experiência dele e com a inteligência dele. Coisa que até então as pessoas sentavam, pegavam na sua mão e buscavam fazer. Nas primeiras reuniões, o José sentava aqui e falava assim: bom dia, gente, e já saía. Aí foi se soltando com o passar do tempo, foi falando mais, aprendendo. Tenho certeza que eu vou chegar no patamar com isso. Vai sim, é uma caminhada. Tenho fé. Tenho muita fé. E é assim, cara, é assim na vida do João, é assim na vida da Letícia, é assim na minha vida, é assim na vida de qualquer pessoa lá fora, cara. Sem o network correto, sem esse bom amigo correto, você não acessa o que você pode viver. E todos nós merecemos viver coisas boas. A gente só está assim, porque a gente foi criado achando que a gente só pode ser assim. Você precisa quebrar isso. Você precisa abrir a mentalidade e falar: não, eu posso viver muito mais do que eu vivi, muito melhor. Eu sou especial, você é especial. Porque você já tem um grande amigo, velho, que fez exatamente o que eu falei lá no começo, né? De dar a vida pelo outro. Que foi quem? Foi Jesus, velho. Jesus foi lá, tomou a sua frente e falou: deixa comigo, eu seguro esse rojão para proteger quem? Os meus bons amigos. Então, assim, outro tópico importante é: um bom amigo irá lhe oferecer apoio nos momentos mais difíceis da jornada. Isso é batata, cara. E como é esse apoio? É só o financeiro? Não. Muitas das vezes a gente quer o quê? Só um ombro, não é? Muitas das vezes a gente só quer falar e ser ouvido. A gente não quer nem opinião, a gente só quer falar. E aquela pessoa ouvir a gente e falar: cara, tá tudo bem, desabafa. Esse bom amigo vai fazer isso. Hoje, quanto tempo, né? Como que está essa qualidade dentro da sua casa, família? O quanto você está sendo um bom ombro para você mesmo? Quanto você está sendo um bom ombro para as pessoas que estão ao redor da casa? Ou será que às vezes você não está tendo esse momento de bom ombro e já está criticando e julgando no primeiro caso? A primeira ação é criticar, é falar de novo: você é burro, caramba, você não aprende. Tudo errado, comunicação errada, que se torna gatilhos de recaídas. Recaída só para o dependente químico? Não, recaída para você também. Por quê? Porque você vai continuar sofrendo como escrava das suas emoções. Então, assim, um bom amigo, ele vai te entregar esse ombro. Ele vai falar: cara, vem cá, senta aqui, fala aí, vou só te ouvir.
eu não vou te julgar, não vou te criticar, eu vou te ouvir. E aí, se você quiser, se você aceitar, a gente busca uma solução juntos. Se não, está tudo certo, só vou te ouvir. O bom amigo, ele irá lhe servir como um mecanismo de defesa, por quê? Porque ele vai ser leal. Lembra que eu falei? O bom amigo, ele vai buscar abafar o seu incêndio. Ele não vai buscar jogar mais gasolina. Então ele vai ser leal a você. Ele vai te ouvir, ele vai manter em segredo com ele o que você falou. Ele vai buscar ajudar você de acordo com o que você aceitar. Mas o bom amigo também ele vai lhe corrigir quando necessário. Como que é o corrigir? Ele vai falar o quê? A verdade. Ele vai ser honesto com você. Isso também é lealdade. Então muitas das vezes o bom amigo vai parecer que está te ferindo, mas na verdade não. Ele está te abraçando e buscando o quê? Te cuidar de você num momento difícil. O bom amigo, ele irá celebrar contigo os micros e os macros resultados. Cara, você precisa ser um bom amigo. Então, por exemplo, o dependente químico, se ele conseguir um dia de sobriedade, comemore com ele, cara, aquele dia no final em casa, celebre com ele, compre um refri, tome junto com ele, compre um pedacinho de bolo, um doce, coma junto, comemore, bata palma. Por quê? Porque é uma vitória gigante um dia de sobriedade. As pessoas pensam que é brincadeira, mas um dia sóbrio é uma grande vitória para quem possui a dependência química, para quem está vivendo essa montanha russa que é a jornada da sobriedade. Por quê? Porque tem dias que eu vou estar sóbrio, e tem dias que eu vou estar de ponta cabeça e descendo um milhão para baixo, velho. É uma montanha russa, não tem pra onde correr. Então celebre, cara, comece a celebrar. Esse dependente químico, ele foi na sala de A, ele foi na sala de NA, voltou, celebre essa ida. Todos os dias, celebre um micro, pequeno resultado que é o só por hoje estou sóbrio. Ponto, velho. Que é esses micros que vai construindo. Quando os bons amigos celebram com você isso, cara, isso te fortalece, isso te cria o quê? Autoestima, isso te vai desenvolvendo resiliência para o próximo dia. Você imagina se eu comemorar 365 micros resultados no ano? Um por dia. Eu vou gerar o quê? Um ano de sobriedade. Só que para isso eu preciso da rede de apoio, eu preciso dos bons amigos. E aí mais um Provérbios aqui, ó. Provérbios 27, versículo 6. Fiéis são as feridas de um bom amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Sacou? Então, enquanto o brotherzão aí fora tá falando que ele, vem na minha, é nós, estamos juntos. E às vezes, quanto bom amigo está chegando para você e falando uma verdade, sendo honesto com você, e você fica doidinho porque você está vestido ali com a capuz de vítima, né, que já está entranhado em você, você se dói e fala, não quero mais ficar perto dessa pessoa. Quando às vezes é essa boa verdade, essa boa honestidade, é o remédio, é o metiolac que ele está passando na sua ferida. Então eu vivi isso com o meu irmão, pra caraca, velho. Porque sem estar lá no começo, né, nesse período que eu fiquei aqui, sem estar lá e eu vi as machadadas, você tá louco, velho. Tinha dia que eu queria mandar ele pra... Eu falava, cara, o cara é meu irmão ou o cara é um general? Só que o cara fez o quê? Ele me mudou. Ele me mostrou um caminho. Ele falou, cara, vem aqui, ó, segue. Pô, deu certo pra mim. Faz o mesmo caminho, cara. Vai dar certo pra você. Só que doía pra caraca, velho, eu ouvir a verdade. Doía, hein? Muito. Não é fácil. Dói pra caraca. Porque eu estava o quê? Me descobrindo. Eu estava vendo aonde eu estava fazendo tanta cagada na minha vida. Então, assim, quando vocês podem até falar assim, ó, Alex, por que você fala tantos versículos? Você coloca e traz a Bíblia? Porque o que eu falei? Já falei em outras reuniões. A Bíblia é um livro de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal,
Quem cata ela e toma por posse falando que ela é religiosa, está errado. A Bíblia, cara, se você estudar ela do começo ao fim, ela está ensinando as pessoas a lidarem com o quê? Consigo mesmo. E ao quê? A construir um hall, um network de bons amigos. É só isso, cara. Se você olhar lá, está um mapa completo, é o GPS completo para você ter sucesso na sua vida. Para de olhar a Bíblia como religiosidade, velho. Começa, pega ela, lê, para você entender melhor. Você vai ver quanto, cara, código tem ali para fazer você abrir a sua mente, cara, e abrir a sua visão para o mundo. Essa frase é muito legal, né, cara? É uma frase de um professor meu, que é o Thiago Brunet, não sei se alguém aqui já conhece. Eu trago ela para cá, né? Só que eu fiz uma adaptaçãozinha. O milagre da recuperação pode estar chegando com um amigo que você ainda nem fez. Então, cara, às vezes o milagre da sua recuperação pode estar aqui dentro. Você fazer, a partir dessa reunião, você começar a ser mais seleto em quem você cola, em quem você troca uma ideia, em quem você vai ouvir, como também pode ser um amigo que você ainda vai chegar através do quê? Das novas atitudes que você vai ter depois dessa reunião. Quem sabe não é o poder superior que está aí nos 12 passos? Por que não? A gente começar a enxergar que ele é um bom amigo e já está com a gente, uma cota. Só que a gente simplesmente não estava olhando para ele e vendo que ele é o caminho para a minha sobriedade. Ele é a mão principal que vai me agarrar. Nunca deixou eu falando. Só que vai exigir o quê? Eu ter que me abster de muitas coisas, né? Abster muitos desejos da carne. Então assim, como faço para conhecer um bom amigo? Galera, frequentamento. Você vai ter que começar a frequentar ambientes que estejam onde? Levando você para o destino que você quer chegar. Então comece a pensar o que você quer para a sua vida. Você quer continuar sendo internado? Quer continuar passando por internações? Ou você quer seguir um exemplo de falar, cara, não, uma só já me mostrou o que eu tinha que fazer. Uma só trouxe para mim o que? Clareza na minha vida. E aí buscar o que? Ambientes que vão te proporcionar setas para onde você tem que ir. Então, por exemplo, pessoas, tem famílias que fazem com a gente o método LSD, que é um treinamento de desenvolvimento. Mas tem pessoas que vão e preferem ir para a igreja. Tem pessoas que vão e conseguem ficar o quê? Focadas no AA ou no NA. Tem pessoas que vão e começam a fazer o quê? Buscar treinamentos de desenvolvimento em outros lugares. É olhar, é falar o que eu quero para a minha vida e o que eu preciso buscar para mim começar a ter resultado diferente e começar a fazer, velho. Seja no YouTube, velho. Quais os conteúdos que você está começando a ver até hoje e quais os conteúdos que você precisa ver para você começar uma nova fase. Ou quem está aqui não vê nenhum conteúdo de educação, mas fica vendo lá aqueles vídeos sem sentido na internet, só para dar uma risada, ou só para ver uma mulher gostosa. Então assim, é mudar, é escolher o ambiente. Primeiro você tem que determinar aonde você quer ir, e aí depois você buscar um ambiente que vai te trazer o que? Esse network, que vai te trazer as pessoas, os bons amigos. E como eu faço para reconhecer um bom amigo? Aqui é legal, hein? Fala ela, você. Vamos lá. Primeiro passo, brigando com ele. Caraca, hein? É o brigar na mão, gente? Não. Mas é o buscar o quê? Fazer testes. Colocar situações para ver o comportamento dessa pessoa. Né? Porque como que eu vou falar? Quem aqui já colocou a mão no fogo, às vezes, para alguma pessoa? Não, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é incrível. E depois você teve uma pequena discussão com aquela pessoa, e aí aquela pessoa de fato se mostrou quem ela é. De fato ela se apresentou e falou, olha, esse sou eu, depois de uma discussão com você. Então assim, busque colocar ali testes, para você criar algumas situações onde gera um desconforto, e aí você vai ver essa pessoa, como ela vai reagir contigo.
Se ela vai deixar vir a pessoa orgulhosa, prepotente, brava, raivosa, ou se ela vai ser aquela pessoa que vai buscar vir o quê? A mansidão, a humildade, a compreensão e a compaixão. É simples, cara. É só você testar. Joga o milho, deixa a galinha pegar, e aí ela vai te mostrar se ela é galinha ou se ela é galo. Ou também, aí é que nem o meu amigão aqui, ó. Negocie com essa pessoa. Negociar. Cara, isso é fantástico para você enxergar o que? O coração dos outros. Porque tudo que envolve dinheiro revela muito fácil o coração daquela pessoa. Mexeu no bolso, amigão, o negócio ferve. Vai lá, busca fazer um negócio com essa pessoa para ver se realmente ela é um bom amigo. Se realmente ela vai olhar com você mais uma vez com a compreensão, com a compaixão, com a honestidade, com a verdade. E o terceiro que é o tempo. Porque muitas das vezes, nesses dois primeiros tópicos, nessas duas primeiras ações, você não vai conseguir identificar tão bem. Mas o tempo vai te trazer. Por isso que eu falo, tenha cuidado para quem você está entregando o seu ouvido, para quem você está entregando os seus pensamentos, para quem você está entregando os seus sentimentos, porque senão você pode estar se sabotando. Então assim, saiba usar o tempo. Lembra que o tempo é outro diamante? Como eu vou usar ele nessa construção dos novos amigos que eu preciso para manter a minha sobriedade? E aí, para a gente encerrar, né, que é importante demais isso, não faça inimigos na sua vida, cara. Busque não fazer. Jamais. Por quê? Porque os inimigos que a gente não conhece, a gente já tem de sobra. Eles já estão circulando, já estão rondando a gente constantemente. Então, cara, tudo que você puder evitar de contenda, de atrito, de afrontamento, evite. Porque você vai estar o quê? Blindando você, protegendo você, o seu coração, protegendo o seu pensamento. Tudo isso influencia onde? Em morder a corrente. E quantos inimigos às vezes a gente tem dentro de casa e a gente nem conhece? Quantos inimigos a gente está tendo dentro de casa de maneira inconsciente? Porque às vezes dentro de casa está doente, está adoecido emocionalmente. E aquela pessoa está se tornando uma inimiga nossa inconscientemente. E vice-versa, tá, família? Não é só a família, eles também. Então assim, busque isso. Não faça inimigos na sua vida. Fechou? Alguma coisa para falar aí, Zé? Não, só tenho que agradecer a galera aí. Mais um dia com vocês aqui. Terça-feira espero encontrar com vocês novamente aqui. Gente, brigadão. Esperem para preencher a lista de presença, tá? De quem ficou até o final aqui. Gratidão a todos.